A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional diário. Hoje, dia 30/12, nós seguimos com o nosso propósito de ler a Bíblia em 365 dias, ou seja, um ano para ler a Bíblia inteira de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Utilizando desse propósito, para todos os dias tirar um período de leitura da palavra, de meditação, de oração, para fortalecer a nossa fé e desenvolver uma intimidade com Deus. A leitura do dia de hoje está no livro de Números, capítulo 22 ao 24. E eu quero compartilhar com você uma mensagem baseada em um dos textos que lemos hoje, para que Deus fale ao seu coração nesse dia. Separe esses próximos minutos, se aquiete um pouquinho, deixe que a palavra de Deus venha trazer uma resposta para a sua vida e espere que o Senhor faça aquilo que você precisa. Não tome a frente. Deixe que o Senhor vá à frente. Deixe que o Senhor te dê o direcionamento. Muitas vezes nós passamos por lutas porque nós pensamos que o direcionamento, que o propósito, que os objetivos tem que ser alinhado à nossa vontade, quando na realidade a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. E quando está alinhado com a vontade de Deus, o Senhor ele nos dá a melhor direção. Porque Deus sabe de todas as coisas e os planos de Deus são maiores e melhores. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 22, versículo 6. Diz assim: Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim, poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu o sei muito bem. Aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Leia comigo também, no capítulo 23, versículo 8. Diz assim: Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? No primeiro texto que nós lemos, nós vemos um pedido do rei Balaque, um rei moabita, para que Balaão, um profeta, amaldiçoasse o povo de Israel. Porque o rei Balaque, ele percebe que o povo de Israel cresceu, chegou naquela terra, estava em maior número, era mais poderoso e iria, com o tempo, tirar ele daquele lugar, lutar contra ele e prevalecer. Então o rei Balaque, ele envia mensageiros com presentes para tentar comprar os serviços de Balaão. Queria que Balaão, por troca de dinheiro e presentes, amaldiçoasse o povo de Deus. Mas sendo Balaque um homem ímpio, sendo Balaque um rei moabita, ele já tinha consigo o hábito e o costume de pagar por feitiçarias, por maldições,
de pagar para que os sacerdotes dos deuses estranhos fizessem aquilo que ele desejava. Porém, quando ele vai e tenta o mesmo procedimento, tenta fazer a mesma coisa com um profeta de Deus, nós vemos que Deus, ele muda a história daquele homem. E como Deus muda a história daquele homem? Ensinando uma lição. Aquele homem, ele diz o seguinte, que bem sabe que aquele que o profeta abençoa é abençoado, e aquele que o profeta amaldiçoa é amaldiçoado. Aquele homem, ele solicita o apoio do profeta, acreditando que o poder estava na palavra do profeta, acreditando que o poder estava na atitude do profeta. Então ele pensava que, se o profeta quisesse, ele poderia fazer, citar, ele poderia emanar maldições a qualquer um. E nessa jornada, ele acaba levando o profeta para 3 montes. E nos 3 montes o profeta abençoa o povo de Israel. E lá no versículo 8 do capítulo 23, nós vemos o profeta dizendo: como amaldiçoaria eu a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Com esse posicionamento, com essa atitude, Balaque entende que o poder não está na palavra do profeta, mas o poder está na palavra do Deus que chamou o profeta para exercer o ministério profético. Então Deus manda e o profeta fala. Se o profeta fala sem Deus mandar, nada acontece. Algumas vezes da nossa vida, nós nos abatemos com palavras que são proferidas. Nós nos abatemos com posicionamentos de pessoas que nós respeitamos. Às vezes nós esperamos que pessoas mais próximas de nós venham nos apoiar, venham estar ao nosso lado, entender a nossa dor, venham nos auxiliar. E essas pessoas, em alguns casos, não entendem, porque a luta não é delas, a luta é nossa. Alguns casos, algumas vezes, quem deveria nos apoiar e nos abençoar, nos amaldiçoa. Existem casos que pessoas sofrem a vida inteira por palavras que receberam dos pais. Pessoas sofrem a vida toda por rejeição vinda dos pais ou dos avós. Talvez uma palavra ríspida liberada gera uma ferida, um machucado, e esse machucado abate essa pessoa durante toda a sua vida, trazendo sentimento de incapacidade, trazendo barreiras físicas, psicológicas e espirituais. Mas, mediante essa palavra, eu quero liberar uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Que nenhuma palavra de maldição
contra mim ou contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra seus filhos, contra seus projetos, contra seus negócios. Nenhuma palavra de maldição terá efeito contra a nossa vida. Porque aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Aquele que Deus já salvou, ninguém pode condenar. Existem pessoas que são oprimidas por erros do passado, por atitudes mal pensadas, por posicionamentos que tomaram de forma errada no passado. Já pediu perdão para Deus, Deus já perdoou, Deus já levantou gente para falar. Mas o inimigo todas as vezes se levanta e te acusa no seu interior, na sua mente. Ele lança aquela seta na sua mente, falando que você não é digno, falando que você não pode, falando que você não pertence mais ao povo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Se Deus te perdoou, todo mal, toda decisão errada não tem mais peso contra a sua vida. O meu desejo era ministrar de uma forma diferente. Meu desejo era trazer uma palavra diferente, mas enquanto eu estava lendo esse texto, Deus tocou no meu coração para falar sobre isso. Sobre barreiras, sobre palavras que Deus não mandou dizer, que não foi o Senhor que falou, que tem causado peso sobre a vida de pessoas. E Deus está dizendo, nesse dia de hoje, para essas pessoas, que você é abençoado por Ele. Nenhuma palavra de maldição contra a sua vida, contra a sua casa, tem efeito. Toda a opressão maligna contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra o seu emprego, eu repreendo agora em nome de Jesus. Você é abençoado por Deus. Você é filho de Deus. O Senhor Jesus te comprou com o mais alto preço que alguém poderia pagar, o próprio sangue. E não existe nada que o inimigo possa fazer para mudar isso. Não existe nada que o inimigo possa fazer para poder tirar o dom da vida de você, que Deus te deu, para poder tirar de você o teu acesso à libertação, à salvação. Não existe nada que o inimigo possa fazer para te impedir de alcançar a promessa de Deus, te impedir de alcançar o céu. Não existe nada que o inimigo possa fazer para te oprimir e te paralisar, se você souber quem você é. Se você souber de quem você é filho, se você souber o poder e a autoridade que o nome de Jesus tem. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Aproveite esse momento, deixa aí nos comentários seu pedido de oração. Amanhã nós vamos iniciar o nosso propósito de libertação. Vai ser um propósito muito forte, vai ser um propósito abençoado por Deus, onde nós vamos realizar 3 orações por dia, todos os dias. E jejum dia sim e dia não. Então amanhã será o primeiro dia de jejum. Na quinta-feira nós não vamos jejuar. E na sexta nós vamos jejuar novamente. Mas todos os dias nós vamos fazer oração 3 vezes ao dia. Assim que acorda, durante a tarde e durante a noite. Pode não ser uma grande oração, pode ser uma pequena oração, mas nós vamos apresentar a Deus os nossos pedidos. Então aproveita e escreve aí nos comentários seu pedido de oração. Se você não quiser dizer exatamente qual é o seu pedido, se for algo que você prefere guardar, escreva, eu quero
que ore por mim ou ore pela minha causa, e nós vamos apresentar a causa de cada um de vocês nesse propósito de 21 dias de oração, 3 vezes ao dia. E eu tenho certeza que Deus ele vai operar a libertação, ele vai operar grandemente. Amém? Vamos orar? Eu quero que você pense nesse propósito. Pense no objetivo que você vai entrar nesse propósito. No seu parente que precisa de libertação, ou até mesmo em qual área você precisa de libertação, e qualquer tipo de libertação que seja de vício, de doença, seja de problemas psicológicos, qualquer área, pense nela. E hoje acabou que se tornou um dia de preparação para o propósito de amanhã. Vamos orar. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, tome em tuas mãos a vida dos teus filhos que estão vendo esse vídeo, que estão ouvindo a minha voz. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha repreender, Pai, todo o mal. Que o Senhor venha repreender toda a acusação satânica contra a vida dos teus filhos. Que todo o erro do passado, que toda a atitude que eles tomaram de forma impensada, que toda discussão que poderia ter sido evitada, que até hoje tem sido usado pelo inimigo para acusar, para oprimir, para colocar barreiras na vida dessas pessoas. Que essas barreiras sejam quebradas, que essa acusação venha cessar agora em nome de Jesus. Que a tua graça seja manifestada na vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, que cada uma dessas pessoas saiba que o Senhor comprou cada uma delas com o teu sangue precioso. Que essas pessoas possam sentir a libertação, a transformação. Ah, Senhor, eu te peço, Pai, que toda doença que venha de ordem espiritual seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que toda doença que o inimigo tem usado para paralisar, para oprimir, para atrasar os teus filhos de alcançar a promessa, de viver o teu propósito, que seja repreendida agora em nome de Jesus. Que toda palavra de maldição lançada na infância, toda palavra de maldição lançada sobre a vida dessas pessoas pelos pais, pelos irmãos, pelos avós, pelos tios, que tudo aquilo que tem causado peso, tem causado problemas, barreiras, sentimento de incapacidade, tudo aquilo que tem sido usado para paralisar a vida dos teus filhos, em nome de Jesus eu repreendo agora. Que toda oração contrária seja anulada, que toda maldição seja quebrada, que toda obra oferecida seja desfeita, que toda treva lançada contra a vida dessas pessoas, contra suas famílias, contra suas casas, contra os seus objetivos, seus negócios, sejam aniquiladas pela poderosa luz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fortalece teus filhos, Pai, para fazer esse propósito de libertação conosco, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai operar grandes coisas nesse propósito, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que o Senhor Jesus ele possa trazer força espiritual para você e para sua casa, e que você permaneça firme nesse propósito dos devocionais e venha participar também desse propósito de libertação, porque eu tenho certeza que Deus ele vai operar em seu favor. Se você puder, se você quiser, deixa seu like, deixa um comentário, compartilhe com alguém que você sentir no seu coração, que você achar que precisa de uma oração, precisa de uma palavra.
E eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai te abençoar também, porque você será um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Até amanhã, com mais um devocional e o nosso início do propósito. Que Deus abençoe.